Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai gravar Jeremias capítulo 16. Eu vou chamar esse capítulo de A Festa Acabou. Tem muito a ver com os nossos dias, eu achei esse capítulo, sabe? Por isso eu achei interessante abordar dessa forma. A festa acabou. Então, o que dizia o Senhor para Jeremias nesse capítulo? A primeira coisa que o Senhor fala para ele é para que ele não se casasse, para que ele não tivesse filhos nem filhas naquele lugar onde ele estava. Então, Deus pede, na verdade, a ele uma coisa que era muito incomum entre os israelitas, que era um voto de castidade. E por que o Senhor pedia aquilo para ele? Para ele não se casar. Porque as mulheres daquele lugar, dizia o Senhor, né, morrerão de doenças graves. Ou seja, haveria uma grande peste naquele lugar, né, como a que está acontecendo hoje. E ninguém poderia nem chorar a morte daquelas pessoas. Por quê? Porque não seriam sepultados. Eles serviriam de esterco para o solo. Pereceriam a espada, a fome, e seus cadáveres seriam alimentos para os animais e as aves. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, ou seja, não vá prantear e nem mostrar condolências. O que nós temos visto hoje com relação a essa pandemia é que nós não podemos mais velar os nossos mortos. Os caixões são fechados, existe apenas um sepultamento simbólico e ninguém mais pode ficar velando o morto, como por causa da Covid, por causa da pandemia. E diz assim: porque retirei a minha paz deles, o meu amor leal e a minha compaixão desse povo foi retirada, diz o Senhor. Coisa grave, né? Coisa muito séria o Senhor está dizendo aqui nesse capítulo. Mas Jeremias já estava numa situação complicada, porque ele já não podia estar junto com o seu povo. E agora, ainda por cima, ele teria que se dedicar totalmente ao Senhor. Ele não poderia nem se casar e nem ter filhos. Ninguém que pudesse estar do lado dele. Não poderia frequentar velórios e mais para frente, festa também. Ele diz assim: tanto grande quanto pequenos morrerão nessa terra. Não serão sepultados e nem se pranteará por eles. Não se farão incisões e nem se rapará a cabeça por causa deles. Por que Deus está falando das incisões? Os povos que eram os vizinhos do povo de Israel, eles costumavam se cortar em sinal de luto. Quando alguém morria, eles se cortavam para mostrar que eles estavam em lutos. O Senhor falou: não se faça isso, e nem raspar a cabeça, porque eles raspavam a cabeça também em sinal de luto. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que planteiam os mortos. O que fazia? Quando alguém morria, as pessoas iam lá e levavam comida para aquelas pessoas que estavam chorando seus mortos. E nem dará de beber do cálice de consolação. Normalmente eles levavam um cálice de bebida para aquele que estava à frente ou que estava sofrendo mais, o que estava à frente do trabalho ou de velar os seus mortos, nem pelo pai ou nem pela mãe. Não entra numa casa em que há banquete. Olha que coisa, né? Parece que a gente está falando de 2021, né? A gente não pode frequentar mais festas, a gente não pode mais estar reunido para se assentar com eles a fim de beber ou de comer. No caso de Jeremias, era uma separação, mas uma separação que tinha um princípio bíblico, a separação por causa da santidade dele, para que ele não se misturasse. No nosso caso, é para que a gente não se contamine, um não passe o vírus para o outro, né? Quando você falar todas essas coisas, eles vão lhe perguntar: por que o Senhor fez uma coisa dessas conosco? Por que ele determinou uma desgraça tão grande, tão terrível contra nós? Que delito, que pecado nós cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Tamanho seria o desamparo daquele povo, que eles ficariam se perguntando: por que veio sobre nós tamanha desolação? E o Senhor manda Jeremias dizer: foi porque seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, seguiram após outros deuses. Sempre o Senhor dizendo, né? Não vai atrás de outros deuses, não vão atrás de imagens, de deuses feitos pelas mãos dos homens, mas o homem
tende a gostar dessas coisas, né? Ele gosta, né? E não adianta o Senhor avisar, né? Eles me abandonaram, eles não obedeceram a minha lei. E vocês fizeram coisa pior ainda. Vocês, pior do que os seus antepassados, vocês estão seguindo a rebeldia do seu coração mau em vez de me obedecer. Então havia razões, havia motivos para que aquela terra tivesse sendo desolada, para que aquele povo tivesse sendo destruído, arrasado pelo Senhor. Por isso eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que você e os seus antepassados desconhecem, e lá vocês servirão outros deuses, dia e noite, ou seja, o tempo todo, né? Porque eu não terei misericórdia de vocês. Realmente isso aconteceu, o povo judeu se espalhou por todas as partes do mundo. Até hoje eles estão tentando voltar para a terra deles, mas isso vai acontecer, mas ainda existe um grande número de judeus espalhados pelo mundo. Se dependesse da vontade deles, com certeza eles estariam todos reunidos no mesmo lugar, porque é um povo muito unido, né? E antes dirão, contudo vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países onde ele os havia expulsado. Ou seja, haverá um dia em que todos congregarão de volta para Israel. Já não vai se dizer, aquele povo que veio do Egito. Não, aquele povo que veio do norte, de todas as partes da terra para onde eles foram expulsos, lançados, né? Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles caçarão em cada monte, colina e fenda nas rochas, e mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. Eu entendo aqui que nós somos uns desses pescadores, porque a palavra de Deus, Jesus nos classificou como pescadores de almas, né? Porque ficaria conosco o encargo de pregar o evangelho que eles não quiseram pregar, que era Jesus. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está escondida aos meus olhos. O que a gente pode esconder do Senhor, né? Que pecado nós conseguimos esconder do Senhor? Nenhum, né? E ele diz, eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram minha terra com carcaças de seus ídolos, sempre os ídolos, né? Detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. O Senhor estava muito bravo. Senhor, minha força e minha fortaleza, Jeremias está clamando, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão, nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer seus próprios deuses? Pode uma imagem, uma escultura representar um Deus como esse que fez o céu, a terra, que criou tudo? E ele diz, sim, mas eles podem fazer com as próprias mãos, eles podem fazer seus deuses, diz o Senhor, mas eles não seriam deuses, seriam apenas uma imagem. Portanto, eu lhes ensinarei. Dessa vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força, e então saberão que o meu nome é o Senhor. Aleluia! Não vamos esperar que o Senhor tenha que nos castigar com tanta ira, com tantos malefícios, né? Com tanta coisa ruim sobre nós, que a nossa alma fique tão ressecada, tão carente do Senhor, né? Que nós possamos entender de uma vez por todas qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e que nós nos voltemos a Ele de todo o coração. Amém? Um abraço e até amanhã.